Está sem som. Pronto. Estou dizendo, caí, mas voltei rapidinho. E deu. Internet é fogo, não é mole, não. Mas vamos lá, continuamos aqui o nosso trabalho, né? Então, como eu falei, nós estamos estudando a questão 619 de O Livro dos Espíritos. Eu vou repetir aqui quando diz assim: a todos os homens facultou Deus os bens de conhecerem sua lei? É a pergunta de Kardec. E Kardec responde: todos podem. Kardec não, os espíritos respondem. Kardec fez a pergunta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Porque todos podem conhecê-la, porque na 621 está escrito. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, nós a conhecemos porque ela está na nossa consciência. Aí eu pedi para a gente voltar no item 11 do Livro dos Espíritos. E no item 11, Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E eles dizem aqui: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quer dizer, no momento, nós, século XXI, 2025, nós ainda vivemos muito obscurecidos pela matéria, não é? Como eu falei antes, as pessoas ainda fazem coisas que até Deus duvida, para poder ter uma vantagem, para poder se dar bem, como o povo diz por aí, né? Então, enquanto a gente estiver assim, obscurecido pela matéria, dando mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, nós ainda não conseguiremos, né, compreender a lei de Deus. Mas depois, no final da questão 11, ele diz: quando pela sua perfeição, quer dizer, quando ele tiver evoluído um pouco mais, né? Se houver aproximado de Deus, a gente só se aproxima de Deus quando a gente cresce. Ele o verá e compreenderá. Agora nós vamos voltar para 619. Continuando a resposta, né? A resposta é: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Aí eu fui lá na questão número 11 de O Livro dos Espíritos. Li, agora estou voltando. Aí diz aqui: os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Quem são os homens que se decidem a investigar essa lei? Somos nós que estamos estudando. É assim que a gente investiga alguma coisa, não é? Analisando, estudando, pesquisando sobre essa lei. Então, como nós estamos fazendo isso, estudando aqui o Livro dos Espíritos, estudando o Evangelho na quarta-feira, Sermão do Monte, não é? Também na quinta-feira, estudamos o livro Primícias do Reino, da Ivone Amaral, da Amélia Rodrigues, e outras obras, nós estamos investigando essa lei. Então, nós iremos, com mais rapidez, com o tempo, conhecer essa lei, que nós estamos investigando, estudando essa lei. Então, ele diz aqui: os homens de bem, aqueles que estão fazendo esse esforço para se melhorarem, e os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, todos os homens um dia vão compreendê-la, porque todos um dia irão buscar estudá-la, pesquisá-la, porque é da lei que ninguém fique para trás. E é da lei também que o progresso aconteça. Então, quem não for por amor, vai pela dor, mas ninguém vai ficar para trás. Aí tem uma nota de Allan Kardec.
A injustiça das desculpa, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência, em cada nova reencarnação, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Então, nessa encarnação aqui, a nossa inteligência está mais desenvolvida que na última que nós vivemos. E na próxima reencarnação nossa, vai estar mais desenvolvida do que nessa. Tá? Então, isso vai fazer que a gente compreenda melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimato, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha despendido o se instruírem? Se a gente só tivesse uma encarnação, muita gente não teria condições de conhecer essa lei. Porque a gente vê por aí tanta gente morrendo jovem, né? Envolvido na violência, né? Vivendo na rua. Há crianças, né? 10, 12, 15, 18, 20 anos, morrendo sem ter não teve uma oportunidade, ou se teve, não deu atenção. O que seria desses espíritos? Se eles não tivessem uma nova oportunidade para conhecer e compreender essa lei. Por isso que a gente fala que a reencarnação é uma lei de justiça, que vai dar oportunidade a todos. A oportunidade que ele não teve agora, ou que ele desperdiçou agora, amanhã ele terá novamente. E o Pai vai dar a cada um de nós o tempo necessário, as reencarnações necessárias, para que a gente possa conhecer essa lei, compreender essa lei. É claro que o tempo vai ser diferente para cada um, né? E alguns aproveitam mais as oportunidades, outros demoram mais. Então, esses vão demorar um pouco mais do que os outros, mas todos chegarão lá. Tem aqui um texto que eu trouxe, do livro do Rodolfo Caligares, né? Esse livro se chama. Deixa eu estava olhando aqui para ver se ele estava aqui pertinho de mim, mas só para mostrar a capinha para vocês, mas não está, não. Eu vou aqui abrir o PDF, compartilhar o PDF com vocês. O nome do livro é As Leis Morais. O autor é Rodolfo Caligares, um livro muito antigo. E o capítulo é o capítulo 2, o conhecimento da lei natural. Aí o Rodolfo Caligares, que já desencarnou há muito tempo, ele diz assim: ninguém contesta ser absolutamente indispensável habituar-nos pouco a pouco com a intensidade da luz, para que ela não nos deslumbre ou ensegueça. Quer dizer, a gente sabe muito bem, né, que quando você está muito tempo na escuridão, vamos comparar essa escuridão aí com a ignorância, o não saber. Ninguém pode jogar a luz com intensidade em cima de você, porque você vai ficar cego, não vai conseguir enxergar bem. Igual quando a gente vai ao cinema, a sala do cinema é toda escura, né? Quando termina a película e alguém acende a luz, você sente meio ofuscado, mas daqui a pouco você vai se habituando. Aos poucos, você vai se habituando com a luz, tá? A verdade, do mesmo modo, para que seja útil, precisa ser revelada de conformidade com o grau de entendimento de cada um de nós. Isso ficou muito claro quando Jesus disse assim: eu vos enviarei outro consolador, que não que vai lhes dizer tudo que eu não pude dizer agora, tá? Por quê? Porque naquela época esse pessoal que caminhava ali com Jesus, que somos nós mesmos, né? Eles não tinham muitas luzes, não tinha muitas luzes. A maioria ainda
eram pessoas ignorantes. Então, Jesus não poderia falar para a gente tudo que ele já sabia, né, para aquelas pessoas ali, porque eram pessoas que ainda estavam presos na escuridão, né, na ignorância. Ele não poderia falar abertamente de tudo, porque elas não compreenderiam. Inclusive, aqui, quem quiser anotar aí, João capítulo 14, versículo 16, diz assim, não precisa abrir, não, só anota. João capítulo 14, versículo 16. Ele diz aqui, ó, aqui, ó, qualquer coisa que me pedires, em meu nome vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito. Paráclito quer dizer consolador, para que fique eternamente convosco. É o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, que o mundo não pôde conhecer agora, que o mundo não pôde receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. Pronto, ele está jogando o futuro, porque permanecerá convosco e vos e estará em vós, né? Então, ele deixou claro para a gente: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, para que fique eternamente convosco, né? Deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui. Mentira. Então, ele está deixando isso bem claro para a gente, né? Está deixando bem claro para a gente. Ah, e também em João, capítulo 16, versículo 7, agora, antes era João 14, 16 a 20, agora é João 16, versículo 7, ele diz assim: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for o Paráclito, não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo. Se eu for para Deus, eu vou e enviarei. Eu vou para Deus e enviarei o Paráclito, o Consolador para vocês. Enquanto ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, que eu vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado, né? Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos. Olha o que Jesus falou. Aí isso está em João capítulo 16, versículo 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Então, Jesus está dizendo para a gente: muitas coisas eu ainda tenho que dizer para vocês, mas vocês não poderão suportar agora. Por que será que ele está dizendo que nós não poderemos suportar agora, naquele momento, o que ele tinha dito? Por causa do pouco conhecimento e pouca evolução que nós tínhamos. Aí ele diz aqui: eh, quando vier o Paráclito, que é o Consolador, o Espírito da Verdade ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu, e vou anunciarei. Então, Jesus deixou bem claro aqui, no versículo 12 do capítulo 16. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas
não os podeis suportar agora. Por quê? Porque se ele dissesse para a gente tudo que ele já conhecia, seria o quê? Jogar uma luz intensa sobre nós, que ainda estávamos muito presos às sombras. E isso ia nos deixar cegos. Era luz demais para a gente. Nós precisávamos nos habituar pouco a pouco com a intensidade da luz. Quer dizer, o conhecimento que ele tinha que mandar para a gente tinha que vir em doses, como diz o povo por aí, né? Em doses homeopáticas, aos poucos, até para que a gente tivesse condições de compreender. Se ele joga tudo, a gente não ia entender nada. Então, aí, ó, a verdade, do mesmo modo, para que seja útil, precisa ser revelada de conformidade com o grau de entendimento de cada um de nós. Se ele joga esse conhecimento todo em cima da gente, de uma vez só, e nós não estávamos, na época, preparados para isso, essa verdade não ia ser útil. Seria como jogar pérolas aos porcos. Nós não íamos entender nada. Daí não ter sido posta essa verdade sempre ao alcance de todos, e sim igualmente dosada. Por isso que ela não foi colocada para todos de forma igual, e sim de forma dosada, aos poucos. Os que já alcançaram apreciável desenvolvimento espiritual, muitas crenças e cerimônias religiosas vigentes aqui, ali e acolá, parecerão absurdas ou mesmo risíveis. Então, ele está dizendo aqui, para aqueles que já têm um certo conhecimento, um desenvolvimento espiritual avançado, certas coisas que a gente vê em algumas religiões parecem ridículas, né? Parecem ridículas, porque a gente sabe que aquilo não há necessidade daquilo. Todas têm, todavia, o seu valor, porquanto satisfazem a necessidade de grande número de almas simples, que a eles ainda se apegam e nelas encontram seu caminho para Deus. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, tem irmãos nossos, e alguns acidentes graves já têm acontecido por causa disso, são batizados sendo afundados na água, não é assim? Tem algumas igrejas que têm piscinas, ou então colocam uma banheira, né? Uma piscina até de criança, daquelas azuis, né? Para batizar. Leva as pessoas para lá, a pessoa veste uma roupa branca e faz aquele batismo como João Batista fez para Jesus, lá no Rio Jordão. Afundam a pessoa na água, né? Levanta e diz, tudo bem. Há necessidade desse tipo de batismo? Não. Mas aquelas religiosas decidem fazer. A gente respeita. Tem outras pessoas que exageram, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro há um tempo, levaram o pessoal para aquele rio, é um rio, acho que esqueci o nome, é o Guandu, acho que é o Guandu, numa parte do Guandu que é até muito perigosa. E levaram um monte de jovens para batizar lá, afundar neles lá do Guandu, né, nessa área. Depois do batismo, alguns jovens pediram, pastor, a gente pode nadar aqui? Ele disse, vou nadar. Uma morreu afogada, o pastor tentou salvar, morreu afogado também. E em outros lugares, até as pessoas já morreram afogadas mesmo na hora do batismo, né? Tem pessoas que têm dificuldade de ficar com a cabeça coberta pela água, então uma série de confusões. Né? Já vi uma que foi até numa piscina, o pastor afundou a moça e ela tinha agonia, né? Tentava levantar e ele continuava ali enfiando a cabeça dela dentro d'água. Quando ela conseguiu se levantar, ela partiu para cima dele, bateu dele dentro da piscina na hora do batismo. Olha que beleza. Então, necessidade disso. Mas a gente respeita. Por quê? Porque algumas pessoas ainda necessitam desse tipo de ritual, né? Porque esse ritual ainda satisfaz a necessidade de grande número de almas simples, que a elas ainda se apegam e nelas encontram o seu caminho para Deus. Então a gente respeita, né?
Na doutrina espírita, não precisa de batizado. Não precisa de batizado. A gente sabe, o batizado nosso é outro tipo, né? Seria a mudança de conduta. Mas não precisa disso, desse ritual. Mas a gente respeita as religiões que ainda fazem esse ritual. A mesma coisa é a confissão, né? Vai lá o irmão da Igreja Católica, quando ele sente que está, né, sobrecarregado de problemas, dificuldades, e ele vai e procura o padre na igreja, né? Tem um nome até que dá que eu esqueci, a esse, e pede para fazer uma confissão ao padre. Ele confia naquele padre. Ele vai, conversa para o padre, abre o seu coração para o padre, né? Conta tudo da vida dele, os detalhes que o atormentam, às vezes confessam até crimes que cometeram, né? Há necessidade da gente se confessar, buscar um padre para se confessar? Não, não. Nós podemos abrir o nosso coração para Deus, para Jesus, dentro da nossa casa. Jesus me falou, né? Vai para a intimidade do seu quarto. Quer dizer, não é o quarto físico, né? Faz, eleva o seu pensamento ao alto, ou faz a tua oração diretamente para Deus. Você pode falar com Deus sem intermediários. Mas a gente vai criticar aquele nosso irmão que busca ir à igreja, fazer a sua confissão? Não, não vamos julgar. É uma coisa que ele ainda tem necessidade, né? Ele ainda tem necessidade de fazer isso, ele vai lá e faz a confissão. Mas a gente vai debochar, vai ridicularizar? Não. É um sacramento, a confissão é um sacramento da igreja, né? Que permite, a confissão é um sacramento da igreja que permite aos fiéis se arrependerem e receberem perdão de Deus. Ele ainda precisa disso. Tudo bem, né? Essas almas simples não estão à margem da lei do progresso. Não estão. Lá com seus rituais, seguindo os sacramentos da sua religião, eles também estão caminhando, evoluindo, progredindo. Que alguém disse que só progride quem é espírita? Claro que não. E após uma série de novas existências, tempo virá em que também compreenderão, se libertarão de certas crendices, superstições, para se nortearem por princípios filosóficos mais avançados. Por compreender isso, foi que Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, se expressou dessa forma: quando eu era menino, esse menino, ele quer dizer, aquela pessoa simples, sem muito conhecimento, falava como menino, julgava como menino, discorria, né? Pregava como menino. Mas depois que cheguei a ser homem, quer dizer, um espírito com mais conhecimento, quer dizer, depois que cheguei a ser homem feito, né? Dei de mão as coisas que eram de menino. Dei de mão, quer dizer, abandonei as coisas que eram de menino. Então, quando eu era menino, um espírito simples, eu ainda me prendia só em certos rituais, em certas coisas que eu achava importante para mim. Mas não serei condenado por isso. Mas quando eu cresci, evoluí, me aprimorei, eu abri mão, eu larguei de lado essas coisas, né, que não tinham importância verdadeira. Kardec, instruído pelas vozes do alto, diz-nos que em todas as épocas, em todos os quadrantes da Terra, sempre houve homens de bem, que eles chamavam de profetas, né? Inspirados por Deus para auxiliarem a marcha evolutiva da humanidade. Destarte para o estudioso
Não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja despicienda, pois em tudo há gebes de grande verdade. Então, ele está querendo dizer assim: o homem que está estudando, pesquisando, que tem um certo conhecimento, nenhuma filosofia antiga é inútil, tá? Nenhuma religião você pode desprezar, pois em tudo, mesmo nessas filosofias antigas, nessas religiões tradicionais, há germes de grande verdade. Se você procurar, você vai encontrar um pouquinho de verdade aqui, um pouquinho de verdade ali, tá? Que parecem, às vezes, contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento. Facilmente, agora, se alguém chegar e começar a pesquisar, observar com cuidado, vai encontrar um pouco de verdade nessa religião aqui, um pouco de verdade naquela filosofia ali. E aí ele vai juntando o que ele achou de verdade em cada filosofia, em cada religião, e ele vai ver que no final aquilo tudo se apresenta corretamente, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se nos afiguravam sem razão alguma e cuja realidade está irrecusavelmente demonstrada. Um exemplo, quando você pega a Bíblia, lá no livro Gênesis, tem a história de Adão e Eva. Essa história de Adão e Eva, você analisando e levando ao pé da letra, você vai dizer assim, que história absurda. Mas se você pegar essa história de Adão e Eva e começar a pesquisar, e com a ajuda da doutrina espírita, você vai perceber que aquilo ali não quer falar sobre um homem e uma mulher. Está representando o quê? Um grupo de espíritos, que são os exilados de Capela. A raça adâmica. Está falando de um grupo, quando diz assim, que Adão e Eva estavam no paraíso, né? Depois que foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos do paraíso, né? E começaram a caminhar pela terra, enfrentaram muitas dificuldades e sentiam saudades do paraíso onde viviam antes de cometerem o pecado, de conhecerem certas coisas. Então, se você levar o pé da letra, você vai ver, "Ih, que absurdo." Mas com a ajuda do Espiritismo, você chega à conclusão de quê? Que esses espíritos, Adão e Eva, quando despertam, quando acordam, quando começam a encontrar, lá no mundo deles, eles tinham, né, esses espíritos, vamos dizer assim, vou renovar o negócio. Eles viviam lá, no paraíso. Que era o quê? O planeta onde eles viviam, em comparação à Terra, era o paraíso. Claro que era o paraíso. Um mundo mais avançado, muito mais avançado. Então, Adão e Eva representam um grupo de espíritos. Não um homem e uma mulher, não dois, mas um grupo muito grande de espíritos. Eles representam. Então, quando eles são exilados, porque tinham muito conhecimento, mas pouca moral. E as suas atitudes não permitiam mais que eles continuassem lá onde eles viviam. Foram exilados para um planeta bem primitivo. Aqui chegando, né? Aqui chegando, é, isso representa o quê? Adão e Eva expulsos do paraíso. Eles são expulsos lá do mundo deles, exilados. Vem para cá. E aí vão precisar trabalhar muito para comer, para sobreviver. Vão viver no meio de outros espíritos que habitavam aqui na Terra, homens, mulheres, outras raças, que eram muito ignorantes em comparação a eles. Olha o sofrimento. E aí, quando eles tinham um desdobramento do sono, eles lembravam do paraíso de onde eles vinham e sofriam, sentiam saudade. Ao despertar, tinham que viver aqui.
Mas sempre que desdobravam, eles lembravam do paraíso perdido, de onde eles foram expulsos. Na alegoria de Adão e Eva foi porque comeram a maçã, desobedeceram à lei do Pai. Não é por isso que Adão e Eva é expulso? Porque Deus tinha dito para eles, na alegoria, não coma dessa maçã. Eles desobedeceram à lei de Deus. Por que que os exilados de Capela vieram para cá? Porque eles agiram contra a lei de Deus. Agiram contra a lei de Deus. E aí, né, já aquilo foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. Chegou um momento que o planeta deles, né, avançou e eles não tinham condições de continuar. Foram exilados, como pode acontecer com a gente aqui. Se não procurar evoluir, pode ser exilado para outro mundo, né, mais atrasado que o nosso. Foram exilados, foram expulsos do paraíso. Olha Adão e Eva, expulsos do paraíso. E aí vão ter que trabalhar, com menos oportunidades, com mais dureza, tendo que cavar a terra para plantar, para comer, enfrentando as intempéries, os animais, a violência. Mas eles tinham a favor deles a inteligência, que eles colocaram aqui, né, para ajudar ao povo que já estava aqui. E Jesus disse para eles: se vocês trabalharem intensamente, vocês poderão retornar ao paraíso. Foram 4 raças: os árias, os hebreus, né, os arianos e as castas lá da Índia. Muita gente. Então, todo esse povo, representado por quem? Por Adão e Eva. Aí, é aquilo que a gente falou. Se alguém escuta isso, vai dizer o quê? Ah, que absurdo! Isso é ridículo! Você não pode acreditar num negócio desse. Mas, se você mergulha, tá? Na realidade, as 4 raças, né? Corrigindo, é o grupo dos árias, que são os brancos, né? A civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, né? O grupo dos árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, se alguém vê isso, vai dizer, coisa, que religião atrasada. Como é que pode acreditar nisso? Mas aqui ele diz, deixa para gente. O estudioso, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja. Quando ele diz despicienda, quer dizer que não tem utilidade, pois em tudo há germes de grande verdade. Essa alegoria de Adão e Eva é um germe, é o princípio dessa grande verdade, que, se bem no início parece contraditórias entre si, dispersas, porque elas estão soltas. Lá na religião indiana tem outra história parecida com essa. Lá do Egito tem outra, né? Tem histórias que, se você pegar, analisar, tirar todos esses enfeites de cima e pegar a luz da doutrina, colocar por cima, você vai entender. Porque o Espiritismo nos ajuda a desvendar esses segredos. Então, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se nos afiguravam sem razão alguma. Parecia uma tolice, mas a gente vê que não é, em cuja realidade está irrecusavelmente demonstrada. Então, você não pode dizer, essa religião é tosca, essa religião não tem sentido. Isso que está aqui, que esse pessoal traz, é ridículo, não tem sentido, entendeu? Na realidade, se a gente mergulhar, a gente vai descobrir que aquilo está coberto
por uma camada de areia, né? Então, eu não posso desprezar, né? Então, eu não posso dizer que nenhuma religião eu possa desprezar. É como a gente fala também quando Jesus colocou uma criança no colo e disse o seguinte: vocês precisam ser igual a crianças. Ele está dizendo para a gente, mas como é que eu vou ser igual a criança? Eu já tenho 66 anos, meu Deus. Como é que eu vou ser igual uma criança de 5, 6 anos que Jesus botou no colo? Ele não está falando para você ser uma criança, mas que você seja simples na forma de pensar das crianças. É que não tem preconceitos. Porque quando a criança aparece com algum tipo de preconceito, pode contar, ela está copiando dos pais. Ela está copiando dos pais. Então, ele quis dar um outro tipo, né? Ele usou aquilo, aquela imagem. Então, você não pode desprezar nada que pertence a uma religião. Porque se você mergulhar, você vai encontrar uma verdade ali. E aqui no livro Religião dos Espíritos, ele vai dizer assim, ó, o capítulo Religião dos o capítulo é pureza. Nesse capítulo, Religião dos Espíritos de Chico Xavier, pureza. Ele diz assim: e aprendendo e servindo, ajudando e amando, olha só, e aprendendo, Emmanuel diz assim, e aprendendo, eu aprendi, agora eu vou servir. E servindo, ajudando e amando, passarás na terra, por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, a gente precisa o quê? Aprender, servir, ajudar e amar. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Que aos poucos, de acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos compreendendo melhor a lei do Pai. Então não adianta Jesus jogar tudo de uma vez em cima da gente, nem a gente tentar jogar tudo que a gente sabe em cima do outro, quem não tem condição de compreender. Então, às vezes, a gente tem, né, um vizinho que é de uma outra religião, que a gente vê certas coisas e diz, ah, meu Deus do céu, quanta ignorância. Não, a gente tem que compreender que aquele companheiro ainda precisa daquele tipo de coisa, para ele poder ter mais fé, por exemplo. Mas não é porque ele está preso a isso que ele não está progredindo. Ele está progredindo sim, porque o que leva ao progresso é a nossa pureza, né? O nosso amor pelo próximo, por Deus. Um dia ele vai largar a mão de tudo isso. Vai largar a mão de tudo isso. E ele vai compreender melhor. Então a gente não pode desprezar nada das outras religiões. A gente tem que olhar, analisar, tentar compreender, e à luz do Espiritismo, a gente vai entender o que aquilo está querendo dizer. Então vamos aqui agora à questão 620 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Ele quer saber se no plano espiritual, o espírito desencarnado, antes de encarnar, ele compreende melhor a lei de Deus do que depois que ele está encarnado. Aí os espíritos respondem: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Então, essa compreensão que ele vai ter das coisas no plano espiritual antes de encarnar vai depender do grau evolutivo que ele tem. Se é um espírito bastante evoluído, vai compreender bem. Se é um espírito pouco evoluído, vai compreender menos. Agora, depois que nós estamos aqui encarnados, nós vamos guardar na nossa mente a intuição dessa lei. A gente já não sabe o que pode, a gente não sabe o que pode fazer e não pode. A gente sabe que pode fazer o que não pode fazer. A gente já sabe. A gente não sabe
plenamente, porque nós não somos espíritos perfeitos ainda, mas a gente já sabe bem o que pode e o que não pode, né? Os maus instintos, dizem os amigos espirituais, porém fazem ordinariamente que o homem esqueça. Você sabe, porque essa lei divina está escrita na sua consciência, o que você deve fazer. Mas, às vezes, pelos vícios que nós ainda temos, por ter a nossa mente ainda obscurecida pela matéria, a gente esquece dessa lei. Ou então, finge que não sabe, joga para debaixo do tapete, não é? Aí depois diz assim, ah, meu Deus, aconteceu isso comigo, ah, meu Deus, eu não sabia. Sabia sim, mas você queria tanto aquilo que você jogou um pano em cima dessa lei para ela não te incomodar. E foi lá buscar aquilo que você, lá do íntimo, sabia que não era o correto. Aí ele disse aqui, né? 621. Onde está escrita a lei de Deus? A nossa consciência. Quando nós nos tornamos espíritos, essa lei já é colocada na nossa consciência. Já é colocada automaticamente na nossa consciência. Tá? Então, a gente vai se desenvolvendo, vai evoluindo e vai procurando seguir aquelas orientações de acordo com o nosso grau evolutivo. Mas a gente já sabe. Né? 621. Visto, deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa questão que está aqui, que eu vou ver só se vale a pena agora a gente dar uma olhadinha. Ah, não. 621. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada, de lhe ser ela revelada? Ele esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Por que que houve necessidade de Jesus vir à Terra falar da lei de Deus para a gente, se essa lei de Deus está na nossa consciência? Essa é a pergunta que Kardec está dizendo. Ora, ele disse aqui, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, como está na questão 621, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? De Jesus vir aqui falar da lei de Deus para a gente? Porque nós esquecêramos dessa lei de Deus. Ou simplesmente nós a desprezamos, botamos um paninho em cima dela. E aí Jesus vem para dizer assim, ó, vamos acordar aí, povo, vamos tirar o paninho aí de cima da consciência, olha a lei aqui. Então Jesus veio aqui para nos fazer relembrar essa lei, que a lei estava na nossa consciência. Tá? Por isso que ele diz aqui, os homens a esqueceram e desprezaram. Não foi só esquecer. Repara que ele não diz aqui, ele a esquecera, né? Quem é ele? O homem. O homem, ele não disse, o homem esqueceu a lei. Não. Ele disse, ele, o homem, a esquecera e desprezara. Então Deus enviou o Mestre Jesus para nos fazer o quê? Lembrar da lei. Né? Lembrar. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Eu me lembrei de um bom exemplo aqui da questão 621. Às vezes a pessoa, né, há muitos anos atrás, quando era criança, aprendeu a andar de bicicleta. Aí ela fica 50 anos sem andar de bicicleta. 50 anos sem andar de bicicleta. Aí um dia, né, ela está num sítio, está num lugar legal, tem uma bicicleta ali. Aí ela disse assim, puxa, eu andava tanto de bicicleta quando era criança, será que eu vou, se eu montar numa bicicleta, eu vou lembrar
como eu ando de bicicleta, aí ela monta na bicicleta, alguém segura, ela fica meio assim, mas daqui a pouco ela dá uma primeira pedalada, titubeia, vê alguém, dá a segunda, titubeia, dá a terceira, daqui a pouco andando de bicicleta. E ficou 50 anos sem andar de bicicleta. Por quê? Porque quando ela aprendeu a andar de bicicleta, o conhecimento ficou aqui, ó, na memória dela. Bastou que ela treinasse um pouquinho e aquela lembrança, ó, voltou, voltou. É mais rápido do que aquele que não sabe andar de bicicleta, ele vai levar os tombos, vai levar um certo tempo para aprender. Mas quem já aprendeu, mesmo que tenha ficado muito tempo, ele subiu a bicicleta, alguém deu uma seguradinha, ele deu a primeira, a segunda, a terceira pedalada, ele vai embora. Porque é uma questão de equilíbrio. E aquilo ele já gravou na consciência dele. Só precisava o quê? Relembrar algo que ele esquecera. Oh, isso é besteira. Mas agora ele aprendeu, ele voltou. Entendeu? É mais ou menos assim. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar essa lei? Quer dizer, de fazer os outros lembrarem dessa lei? Indubitavelmente, quer dizer, com certeza. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, desde que o mundo é mundo, né, Deus tem enviado alguns homens, que eles chamavam de profetas, que tinham um conhecimento maior que o seu próprio povo, né? Aí nós tivemos aí Abraão, Isaac, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel, Miqueias, esses profetas do Antigo Testamento, João Batista. Então Deus, né, de tempos em tempos, ele envia um espírito de superior que encarna na Terra, né? E olha só o que ele diz aqui: que encarnam ou reencarnam, né? Com o fim de fazer progredir a humanidade. Allan Kardec, entre aspas, não seria um homem desses? Claro, que já tinha tido outras reencarnações aqui da Terra, mas veio nesse tempo novamente. Francisco de Assis já teve várias reencarnações, mas reencarnou como Francisco de Assis para nos ajudar, né, a relembrar a lei de Deus e fazer a humanidade progredir. Então, depois que um homem desse passa pela Terra, sempre tem um avanço, não tem? Tem um avanço. Então, de vez em quando, de tempos em tempos, Deus envia, como ele enviou Jesus. 623. Os que hão pretendido, quer dizer, aqueles que desejam, né, ou se consideram capazes de destruir os homens da lei de Deus, não se tem enganado algumas vezes? É até bom a gente sublinhar esse pretendido aí. Pretendido é quando você acha que você é o tal, tá? Os indivíduos, eu sou um profeta enviado por Deus. Ele se acha, não quer dizer que ele seja, mas ele se acha. Os que hão pretendido instruir os homens, né, instruir os homens na lei de Deus, não se tem enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Quantos a gente já não viu assim? Que chega, bate no peito, né? Eu sou enviado divino, eu sou um profeta de Deus. Ele se acha. Aí os espíritos vão dar essa resposta. Certamente hão dado causa que os homens se transviassem. Quer dizer, certamente muitos desses homens têm causado, têm levado outros homens a se transviarem. Aqueles que não eram inspirados por Deus, mas que achavam que eram. Aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição,
tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido, que não lhes fora confiado. Nós temos um monte, atualmente, que se acham, até se intitulam, né? Profeta, apóstolos de Deus. Dizem que foram enviados por Deus, não foram nada. E aí são homens ambiciosos, exploram a religião financeiramente, ficam milionários, eu vou usar a palavra mesmo, arrancando o dinheiro de pessoas simples, honestas, que não conseguem ver que ali tem um lobo em pele de cordeiro, e sustentam esses párias, podemos dizer assim, quase como que parasitas, sustentam eles. Eles têm mansões, não uma só não, tá? Várias. Viajam pelo mundo todo, têm avião particular, helicópteros, iates, carrões, segurança armada, carro blindado. Porque um homem desse rico, milionário, tem medo de ser sequestrado. E o ladrão pedir a fortuna dele, né? Então ele tem seguranças. Agora, alguém já imaginou Jesus andando pela rua, ou andando pelas estradas com seguranças armados com espadas? Esses homens têm. Eu vi outro dia. Seguranças armados. Que se alguém se aproximar deles para tentar. Os seguranças armados vão matar. Tinha um que andava assim, um carrão blindado, cheio de segurança na frente, o carro dele no meio, com ele, o segurança, também carro blindado, e outro segurança, carro atrás. Iam 3 carros, tudo blindado, tudo de arma. Queria pregar a palavra de Deus. Ele precisa de tudo isso para pregar a palavra de Deus. Milionários, bilionários, as esposas com joias, eles também com relógio Rolex, anel com diamante e outras roupas de marca. São os homens que, quer dizer, pretendiam destruir os homens da lei de Deus, tá? São esses que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tornaram-se sobre si, tomaram sobre seus ombros um encargo que Deus não confiou a eles. Todavia, como eram homens inteligentes, homens de jeito, homens inteligentes, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, esses homens inteligentes, ambiciosos, que não foram enviados por Deus, eles podem até, dentro daquilo que eles pregam, falar algumas verdades. Podem até falar algumas verdades, tá? Que ajudam algumas pessoas. Mas o grande objetivo deles é o destaque, é o poder. Aí a gente lembra lá na época de Jesus, não tinha os grandes sacerdotes que tinham grande poder sobre os outros homens? Mandavam prender, mandavam matar, mandavam confiscar os bens. É o poder, né? Um sacerdote do templo, um fariseu, era um poderoso. E era um homem religioso, se dizia religioso. Era poderoso, tinha um grande poder. Hoje a gente vê homens aí, não vou falar só das outras religiões, não, dentro da nossa também tem uns, que tem um grande poder. São vaidosos. A gente vê. Só gostam de pregar para multidões. São homens que se acreditam, ou dizem, enganam as pessoas, né? E muitas vezes eles trazem ensinamentos desvirtuados. E as pessoas, muito simples, acreditam neles. E ao acreditar neles, acabam fazendo coisas erradas. Porque aquele que deveria dar a ele uma boa orientação, dá uma orientação errada. Os eixes, às vezes, ensina essas pessoas a terem
Preconceito. Preconceito contra pessoas de outra religião. Aí dizem, por exemplo, às vezes, um chefe desse daí, líder religioso desse, chega para as suas ovelhas, diz assim: aquela religião ali de matriz africana é uma religião que adora o diabo. Nós não podemos tolerá-la. Aí o que, essas pessoas fazem? Invadem os templos de Umbanda e Candomblé, quebram tudo, destroem tudo, tacam fogo. Por quê? Porque o seu líder espiritual disse que aquela religião ali não pode existir, que ela é adoradora do diabo. Não está dando uma informação errada? Ah, está errado. Jesus não falou isso, não ensinou isso. E o próprio Allan Kardec falou, né, do tripé: trabalho, solidariedade, tolerância, que nós devemos ter tolerâncias. Jesus falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo para ti mesmo. Como é que você pode aceitar que o líder religioso manda apedrejar, quebrar, destruir o templo de outra religião? Porque ele acha que aquela religião não presta, só a religião dele que é a boa. E ele passa essas ideias para o outro, quando não pensa, não raciocina, segue, o Maria vai com as outras e faz o que ele falou, que ele mandou fazer. E o que ele falou aqui, né? Por ambição, esses homens tomam sobre si encargo que não foram confiado a eles por Deus. São os lobos em pele de cordeiro, né? Não são os falsos profetas. Não são os verdadeiros profetas, são os falsos profetas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Há muitas religiões, Rose, que arrecada tanto dinheiro assim, mas os fiéis têm uma fé tão grande, que recebe até graças, né? Até Sim, curas. porque o que importa é o que está no teu coração. Então, o coração puro não consegue enxergar o que está ali na frente. Mas são agraciados. Teu coração puro. Então, O problema lá do líder religioso dele, ele vai ter que se acertar, como diz o outro. Ele vai ter que responder para Deus, né? isso mesmo. Aquela pessoa que está ali, ela não tem culpa. Agora, é sempre bom. Como a lei de Deus está na nossa consciência, quando alguém nos diz algo, faz isso, faz aquilo, é bom a gente raciocinar um pouquinho, né? Senão vira fé cega, né? Fé cega. Fé cega tem duas coisas: ou mata ou manda para cadeia. É. Ou mata ou manda para cadeia, né? Então, gente, nós vamos parar aqui. Oi, fale. Até dentro da casa espírita, né? Se a gente não estiver estudando, de repente a gente começa a virar vaquinha de presépio, né? Exatamente, né? Porque pessoas que se acreditam cheias de serem, de se achar enviada por Deus, tem todas as religiões. Então a gente tem que eu falo, A vaidade sobe a cabeça, né? exatamente. Pensa, não acredita em tudo e reflete bem sobre aquilo que está sendo dito para você. Reflete bem. Raciocinar é bom. Gente, dia 10 de março, bota aí, 10/3, é questão 624. 624. Esse negócio de fé cega é um perigo. Fé cega é desastre à vista. Por isso que Kardec falou: a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Significa que nós devemos pensar sobre tudo que está sendo dito para a gente. Pensar. Ah, mas foi doutor Bezerra de Menezes que falou. E daí? Doutor Bezerra de Menezes não vai ficar chateado se eu parar para refletir sobre o que ele me disse e analisar. Ele não Fanatismo, né? Que deixa a pessoa assim. é terrível. Ele não vai ficar de nenhuma forma chateado nem magoado. Muito pelo contrário. Ele vai gostar. Bom, então a gente vai encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, tudo que nós temos recebido. E é sempre bom a gente rever certas coisas, né? Ana, você vai ficar para o estudo da recordação da mediunidade? Então, eu vou passar para você o anfitrião, que a Denise não está aqui, aí depois eu pego, tá bom? Mas não sai não, hein? Fica aí. Fica aí.
Gente, um beijo no coração. E hoje, mais tarde, nós temos a nossa palestra pública com o nosso irmão Evaldo Raia, e ele vai falar, vai conversar com a gente. Deixa eu ver aqui o tema do Evaldo, que é tanta coisa. Evaldo Raia, ele vai conversar com a gente sobre tormentos, lá no livro Luz da Esperança, do capítulo 5. Ele vai falar sobre os tormentos. Vai conversar com a gente na nossa palestra pública, tá bom? Então, eu vou sair aqui, daqui a pouco a gente volta.